Bom dia, meus queridos. Vamos ver agora um conteúdo de matemáticas sobre problemas, sobre medidas envolvendo grandezas como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Eu preparei um texto, tem um texto antes, uma apostila e depois tem essa atividade. Aí vocês vão dar uma olhada na apostila, depois dar uma olhada no vídeo e logo em seguida vocês respondem as questões. Eu vou explicar alguns problemas semelhante ao que tem na atividade, certo? Aí vocês vão observar e responder bem direitinho. Então vamos lá. Primeiro quesito. Nós temos quanto vale em metros? Aí nós temos esses valores aqui que nós vamos ter que converter para metro para poder somar. Você não pode somar uma quantidade em quilômetro com uma em metro. As duas terão que estar numa mesma unidade de medida, certo? Então tem algumas questões aqui semelhantes. Nós vamos utilizar uma tabela que vai estar também na atividade de vocês. Essa tabela é o seguinte. Aqui eu quero 3,7 quilômetros em metro. Aqui já está em metro, não tem o que fazer. Só é somar com o resultado que der aqui. Então tem 3,7. Você vai observar. O 3 tem uma vírgula. Como é quilômetro, então vai ficar aqui, ó, 3. E o 7 depois. Como eu quero até metro, transformar em metro, então vem aqui. Eu coloco um 0 e outro 0. Então convertemos de quilômetro para metro. Lembrando que como tinha uma vírgula aqui, aí ficou o 3 e o 7 depois. Se fosse 37 inteiro, ficaria o 7 e o 3 depois dele. Então vamos somar aqui. Nós temos 3.700 mais 530. Somando, eu tenho 0, 3, 5 com 7 dá 12, 3 e 1, 4. Aí coloca a unidade de medida, foi convertida para metro. Na letra B, nós temos 3,8 hectômetro. Então, hectômetro nós temos aqui. Faz o mesmo procedimento da vírgula que a gente fez em quilômetro. Coloca hectômetro aqui o 3, que tem a vírgula, e o 8 depois. Como eu quero converter para metro, aqui acrescenta apenas um 0. A outra unidade de medida, aí nós vamos ter 380 metros. Agora é menos. A outra unidade de medida está em decâmetro. Você vai observar a posição da vírgula, o 0, que é a parte inteira, aí vem o 3 aqui e o 7 depois. Aqui, posição da vírgula 0, aí vem o 3 e o 7, logo em seguida. Eu vou transformar para quem? Para metro. Então aqui vai a vírgula, vem aqui, ela vai deslocar para cá. Então eu vou ter 3,7 metros. Converteu para decâmetro. A subtração, você pode fazer o seguinte. Aqui, 380, subtraindo de 3,7. O 3 é inteiro, fica aqui, 0. 3,7. Aqui, como não tem casa, eu posso preencher com 0, para ficar vírgula abaixo de vírgula. Aqui eu vou subtrair. Pode pegar uma dezena emprestada, fica 7. 10, pega uma dezena, fica 9, 10. 7 para 10 dá 3. 3 para 9 dá 6. E 3. Colocando vírgula abaixo de vírgula. Não, aqui embaixo 7. 3 para 9 dá 6. Aí aqui embaixo o 7 e o 3. E vírgula abaixo de vírgula. Então vai dar 376,3.
nós colocamos o 3 abaixo do zero, que é a parte inteira, a unidade, e aqui a unidade. Aí preenchemos com o zero no final, pode colocar uma vírgula no zero para resolver a subtração. Então vai dar 376,3 metros. Vamos a outra. D. 15 decímetro. 15 decímetro. Vamos converter 15 decímetro em metro. Então aqui tem decímetro, vem para cá. 15 decímetro. Então vou fazer o seguinte, eu coloco o 5 e o 1. Eu vou converter para metro. Então aqui é como que a vírgula vem subentendida no final, ela vem para cá. Então eu vou ter 1,5 metros. Mais 27,2 centímetros. Onde é que eu tenho centímetros? Aqui. Então, o 7 que tem a vírgula e o 2. E eu acrescento o 2 aqui na frente. 27,2 está em centímetros. Para converter para metro, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui até metro. E não tem caso, preenche com 0. Né? Todos vão ser convertidos nessa unidade de metro. Aí aqui estava a vírgula aqui, então ela vai deslocar para aqui para transformar em metro. Aí coloca um 0. Então eu vou ter esse número 0,272 metros mais 600 centímetros. 600. Quanto é que eu tenho? 600 centímetros. 0,06. Eu quero 600 milímetros. Desculpa, milímetros. 600 milímetros em metro. Então vem para cá, do mesmo jeito que a gente fez com um centímetro. Aqui, como se a vírgula venha subentendida no final para transformar para metro. Né? Um metro são 1000 milímetros. Então seria a mesma coisa que você dividir por 1000. E um metro são 100 centímetros. Seria a mesma coisa que dividir por 100. Então aqui eu vou ter 0,6 metros. Convertemos os 3 para metro. Agora basta somar. Então vamos fazer a soma aqui. Coloca vírgula abaixo de vírgula. É 1,5 mais 0,272 mais 0,6. Aqui eu posso preencher com 0 e aqui também. Aqui os 3 estão somando, né? Só teve uma subtração que está somando. Então aqui eu tenho 2, 7, 7 com 6 dá 13 e aqui 2 e a vírgula. Então vai dar 2,372, colocar a unidade correspondente metro. Agora vamos para a letra D, 1,3 quilômetros. Então 1,3 quilômetros nós temos aqui. Quilômetro está aqui, 1,3. Então 1 fica no quilômetro e o 3 coloca antes. Para transformar para metro, então eu vou até o metro. Aqui, 1,3, não coloca a vírgula, você vai preencher 0 e mais outro 0 para converter para metro. Então vai dar 1.300 metros mais 77 hectômetros. Então 77 hectômetros. Aqui, ó, 7. Está em hectômetro inteiro, colocar a unidade e a dezena. A unidade dele é a dezena. Para transformar em metro, vem aqui e aqui. Então vai dar 7.700 metros. Como o número é inteiro, colocar a unidade nele e a dezena na frente. Se tiver a centena, coloca na frente também. Mais 27,9 decâmetro. Aqui decâmetro, que é que eu tenho? Eu vou ter 27,9. Então coloco decâmetro 7 e o 2 aqui. Coloco o 7, que tem a vírgula, e o 2,9. E o 9 aqui depois. Se fosse 729, eu colocaria 9
que é o decâmetro, o 7 e o 2 depois. Como a vírgula dele está aqui, vai colocar na unidade dele correspondente à unidade. Para transformar em metro, o que é que eu vou fazer? Eu vou deslocar uma casa apenas aqui. Seria como você multiplicar por 10. Aí vai ficar o número 279 inteiros, que será em metros. 279 metros, né? Agora vamos para a soma. Eu tenho 1.300 mais 7.700 mais 279. Todos inteiros, então coloca unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. 9, 7, 10, 12, 1, 2, 1, 7, 9. 9.279. Então você vai fazer os cálculos, colocar a letra e o resultado. Precisa colocar os cálculos também na atividade, não. Aí coloca um número que fique bem legível, caneta azul ou preta, fica melhor de compreender. Vamos ao segundo quesito. No segundo quesito eu tenho uma placa de isopor de 2,5 centímetros de espessura. Fernanda empilhou 32 placas como essa. Qual é a altura dessa pilha de isopor? A altura que vai formando. Tem 2,5 centímetros de espessura e tem 32 placas. Então o que é que nós vamos fazer? Eu tenho um exemplo aqui em que a espessura das placas de isopor é 3,4 e são 35 placas, né? Um exemplo semelhante. Então, para você saber qual é a altura em que a placa vai ficar, eu posso representar por H, que vem de height, do inglês, altura. Eu multiplico 3,4 vezes 35. Então, multiplicando. Dá 119. Que no caso a unidade que eu posso utilizar, que aqui é centímetros. Então basta multiplicar a espessura de cada placa de isopor pela quantidade de placas que eu vou ter, certo? Terceiro. Nesse terceiro quesito, você vai colocar que unidade de massa você usaria. Por exemplo, o quilograma ou tonelada, quilograma e grama. Aí você vai colocar um nome abaixo, por exemplo, um lápis. Qual seria a unidade que você vai usar? Um elefante. Qual a unidade de medida que você utiliza? E um automóvel, certo? Aí é muito simples, não tem muito o que ver. Vamos ao quarto quesito. Nesse quarto quesito, você vai fazer as conversões. Agora são conversões de unidade de massa, certo? Tem também uma tabelinha que você pode utilizar ela no final da atividade, aí coloca só a resposta aqui. Então nós temos 0,854 quilos em gramas. Então se está em quilo, aqui o 0, que tem a vírgula, 8, 5 e 4. Eu vou converter para quem? Para grama. Então aqui, ó, a vírgula está aqui, ela vem deslocar para cá. Então vai dar 854 gramas. Lembrando da posição do zero, aqui é em quilo, colocar a vírgula aqui, aí ele desloca para converter para gramas. Seria como você está multiplicando por 1000, que 1 quilo são 1000 gramas. Agora, hectograma, 6,4 hectograma em decagrama. Decigrama. Aqui é em hectograma em decigrama. Então vai ser 6,4, está em hecto, 6 e o 4 aqui, ó. A vírgula vem aqui, então o 6 que é a unidade correspondente a ele. E o 4 depois, em decagrama. Em decigrama. Decagrama é DAG. Decigrama. Então vai dar 6.400
decigrama. Você vai colocar o número e a unidade em que foi convertido. O outro, 512 miligramas. Então, aqui eu tenho, coloco primeiro a unidade, o 2, o 1 e o 5. Miligrama eu quero transformar em gramas. Então, vai vir para cá. Coloca um zero. Se for um número, só vai colocar a vírgula. Como não tem número, coloca o zero e a vírgula. Então, de miligrama para transformar em grama, vai dar 0,512 gramas. Converteu para gramas. 0,512 gramas. 18 gramas em decagrama. Decagrama. DG é decigrama. DAG, decagrama. 18 gramas. O 8 na unidade e o 1. Né? Para transformar em decagrama, o que é que vai acontecer aqui? Você vai apenas deslocar uma vírgula para cá, para transformar em decagrama. Então, vai dar 1,8 decagrama. Pronto. Vai colocar a unidade correspondente ao número. Agora vamos para questão 5. Aqui é para você responder quantas horas tem um dia, quantos minutos tem uma hora, uma semana é formada por quantos dias e um ano é formado por quantos dias. Aí você vai colocar o resultado aqui. No texto tem na apostila, que é antes da atividade, tem tudo isso aqui, esses dados, certo? E é simples também, né? E quantos são os dias da semana? Aqui você vai dizer quais são os dias da semana, não é quantas semanas tem no dia, não. Quantos dias tem numa semana, não. É os dias da semana, o nome dos dias da semana. E o que é um ano bissexto? Na questão 6, você vai ver o seguinte. Laís gasta 195 minutos para chegar na cidade dos seus pais. Quantas horas Laís demora para chegar até a cidade de seus pais? Então, aqui está em minuto e nós vamos transformar para hora. Horas e minutos. Então, nós temos aqui um exemplo considerando 220 minutos. Digamos que ela gasta 220 minutos. Aí uma hora são 60. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir 220 por 60. Vai dar 3, que dá 180. Sobra 40. Então, aqui, 220 minutos vão ser 3 horas. Você coloca 3 horas e sobrou quanto? 40. Então, esses são os 40 minutos. Então, você vai converter e marcar a alternativa correta lá. Questão 7. Na questão 7, nós temos conversões de unidade de temperatura. Nessa conversão de unidade, nós temos de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Fahrenheit, de Kelvin para Celsius e de Celsius para Kelvin. Então, tem as regrinhas e aqui na atividade também, na explicação, eu coloquei novamente a regrinha. Aí tem um problema, né? Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita?
Então aqui nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Eu já converti para você só substituir. Eu fiz um exemplo com 302. Então você vai ter, ó, temperatura Celsius é igual a 5 vezes a temperatura Fahrenheit. Digamos que o forno estivesse a essa temperatura, 302 menos 32, dividido por 9. Agora vem, temperatura Celsius é igual a 5 vezes, aqui você vai resolver essa subtração, vai dar 270, dividido por 9. Se quiser, pode dividir 270 por 9 e o resultado multiplica por 5. Ou então multiplica, depois divide. A gente multiplicando dá 0, 35, 10 e 13. Dividido por 9. Vai dar 150, que é 150 graus Celsius. A gente converteu para graus Celsius. Aqui pode multiplicar, depois divide. Ou se você quiser, divide. Aqui 270 por 9 dá 30. 30 vezes 5, 150. Vamos ao próxima questão. Na 8. Faça as conversões abaixo. Aqui eu tenho Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius e Celsius para Fahrenheit. Aqui na primeira, de Celsius para Kelvin. Na temperatura de Celsius para Kelvin, você vai somar a temperatura Celsius que veio dando com 273. Então, vou ter 67 mais 273. Somando, dá 340 Kelvin. Como Kelvin é uma temperatura absoluta, não apresenta essa bolinha, certo? Vamos para a letra B. 327 Kelvin Celsius. Agora é o contrário. Agora você vai subtrair. Pega a temperatura Kelvin, que é 227 menos 273. Aí nós vamos ter, subtraindo, 327 menos 273. 54 graus Celsius. Aí aqui de Celsius para Kelvin você soma com 273. De Kelvin para Celsius você subtrai a temperatura Kelvin menos 273. Agora nós temos de Celsius para Fahrenheit. A gente respondeu na questão anterior de Fahrenheit para Celsius. Agora é de Celsius para Fahrenheit. Aí tem outra formulazinha. TF é igual a 9 vezes a temperatura Celsius, que aqui está considerando tem 30 graus, mais 160 dividido por 5. Então nós temos TF é igual a 3 vezes 9 dá 27, mais 160 dividido por 5. Somando aqui, nós vamos ter 300, 430. Quando eu divido por 5, 430 dividido por 5 dá 86 Fahrenheit. Então, convertendo 30 Celsius em Fahrenheit, vai dar 86 Fahrenheit. Basta utilizar a regrinha, multiplica, depois soma e depois divide. Questão 9. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa 9,23 centavos. Calcule o valor que será gasto
nesse procedimento. Então vamos ver aqui. Aqui tem um exemplo, nós vamos ver outro exemplo aqui, que eu vou considerar aqui. Aqui eu tenho a altura, né, do terreno e aqui seria a base dele. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter a área é a base, que é essa parte aqui, vezes a altura, que é representado por H, e tudo eu divido por 2. Então, vou multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. É uma das regras básicas do triângulo, do cálculo da área do triângulo. Aí na atividade, na apostila, tem várias outras formulazinhas também, que pode ser utilizado dependendo do triângulo, da forma do triângulo. A base é 20 vezes a altura, que é 25, aí eu divido tudo por 2. 20 vezes 25 dá 500. 500 dividido por 2, 250. Então, 250 metros quadrados é a área desse terreno. Aí aqui ele botou o preço a R$ 10,15 um metro quadrado. Então, como deu 250 metros, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esse valor, né, que é o custo pela área, a formulazinha para calcular o valor que vai ser gasto para impermeabilizar esse terreno. Então, vai ser R$ 10,15 vezes 250. Então, nós temos R$ 10,15 vezes 250 igual R$ 2.537,50. Esse será o custo total da obra. R$ 2.537,50. Você calcula a área, depois multiplica pelo valor correspondente que vinha dando o metro quadrado, que vai ser cobrado pelo metro quadrado. Na questão 10, que nós vamos trabalhar também, área de triângulos. Só que nessa questão 10 é a área de um triângulo isósceles. Triângulo isósceles é quando ele tem duas alturas com a mesma medida, né? Triângulo isósceles. Qual a área de um triângulo isósceles cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros e cujos lados congruentes medem 15 centímetros? Os lados congruentes é o que tem as duas medidas. Aí nós temos a área desse triângulo isósceles. Aqui nós temos duas medidas, que são os lados congruentes e a medida da base que não sabemos. A altura aqui veio dizendo que é 16. Tem a altura e a medida dos lados. Então, nós vamos descobrir quem é esse valor aqui, que é a metade da base. Depois multiplica por 2 para descobrir a base. Aí só é multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Aqui nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, certo? Que é a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aqui no triângulo, nós poderemos considerar esse triângulo aqui. Então, quem é a ao quadrado? A ao quadrado vai ser 20. Quem é b ao quadrado? B ao quadrado seria essa altura aqui, que é 16 ao quadrado. Mais c. C é essa medida aqui, que eu não sei quem é, eu posso representar por x, certo? Então, aqui implica dizer que eu posso ter x ao quadrado é igual a 20 ao quadrado dá 400, é 20 vezes 20, menos esse resultado aqui vai passar subtraindo desse. 16 ao quadrado dá 256. Então, x ao quadrado é igual a 400 menos 256 dá 144.
A raiz de 144, 12. Então, o valor de x aqui é 12. Como eu tenho 2, então o valor de b, que é a base, vai ser quanto? 24 metros, né? Descobrimos o valor de x. Agora, a base tem os 2x, que é esse total AB, então vai ser 24. Agora eu posso descobrir quem é a área. Quem é a área? É a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? 24, né? Foi encontrado aqui, vezes a altura, que é 16, dividindo por 2. Eu vou ter 24 vezes 16, dá 384. Quando eu divido por 2, a metade, 192 metros quadrados. Então, essa seria a medida da área desse terreno. Você vai descobrir essa medida aqui, depois duplicar ela e depois utiliza a fórmula da área. Questão 11. Qual é a medida da base de um triângulo cuja área é 240 e cuja altura mede 120? Nessa você vai utilizar a mesma regrinha. Aqui. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Aqui nós temos uma área de 320. Então, tenho a área. É igual. Quem é a base? A base eu não sei. Isso é o que eu quero saber. Quer saber a medida da base. Aqui, a medida da base. Eu não sei. Então, eu tenho a altura, que é 80, dividido por 2. Então, vamos descobrir quem é a base. Aqui, esse 2 eu posso multiplicar por os 320. Então, vai dar 640. Aí, B é igual a 640. O 80 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. É isso? Eu multiplico 2 vezes 320, dá 640. Como o 80 está multiplicando, passa dividindo por esse resultado aqui. Aqui eu posso cortar um 0 e um 0. Então, a base é igual. 64 por 8 dá 8. 8 metros será a medida da base desse triângulo. Próximo. Calcule a área de um retângulo cujo comprimento é 45 e a largura é 38. Quer saber a área desse retângulo? Então, nós temos aqui, né? Um retângulo, aqui eu tenho o comprimento e a largura, ou pode ser a base e a altura também. Eu tenho aqui o comprimento 42 e a largura 35. Então, para saber essa área aqui, que é essa superfície, é bem simples. É o comprimento vezes a largura. Quem é o comprimento? 42 vezes a largura, 35. Então, a área nós vamos ter 1.470, aí coloca a unidade, metro quadrado. Então, basta multiplicar o comprimento pela largura, né? Para saber a área de um terreno retangular. 13º. Qual é o comprimento de um retângulo cuja largura mede 25 metros e a área total mede 1.000? Então, agora nós queremos saber uma das medidas. Eu tenho a área, né? Eu tenho a área e tenho a largura. Quer saber o comprimento? Eu utilizo a mesma regrinha. A área é igual ao comprimento vezes largura. A área aqui eu tenho 1.500, né? Que é igual ao comprimento, que eu não sei, a largura eu sei que é 30. Então, equivale dizer que o comprimento é igual a 1.500, o 30 está multiplicando, passa
dividindo. Então aqui eu posso cortar duas casas. 150 dividido por 3 dá 50. Então vai ser 50 metros o comprimento desse retângulo, né? Nós vamos ter 150 o comprimento desse retângulo. O 30 estava multiplicando, que era a largura, passa dividindo pela área. Agora, próximo, nós temos a questão 14. Aqui. Daniela distribuiu o conteúdo de 8 embalagens de 750 ml de suco de laranja em copos de 200 ml. Quantos copos foram utilizados por Daniela? Então aqui nós vamos fazer um problema utilizando 15 embalagens de 600 ml. Então eu faço 15 vezes 600. 6 vezes 15 dá 90, acrescenta mais 2 zeros. Então nós vamos ter mililitros. Para saber quantos copos de 250 ml, então eu vou fazer o quê? Eu tenho 900 ml dividido por 250. Aí eu vou saber a quantidade de copos que eu vou obter. Eu vou obter 36 copos. Por exemplo, fosse de 300 ml, daria 30 copos. Questão 15. A torneira de casa, esse mês, desperdiçou 250 ml de água por hora. Quantos litros de água ela desperdiçará em uma semana? Então, por hora, desperdiçou essa quantidade. Então, vamos ver um exemplo. Por hora, ela desperdiçou aqui 300. Aí eu quero saber, um dia tem 24 horas e uma semana tem 7 dias. Aí 1 litro são 1000 ml. Então o que é que eu faço? Eu vou multiplicar os 300 vezes 24, que é um dia, vezes 7, que são 7 dias uma semana. Quer saber durante uma semana. Então vamos multiplicar. 300 vezes 24 e vezes 7. Vai dar 50.400 mililitros. Eu quero a resposta em litro. Então, para transformar em litro, como um litro são 1000 ml, eu vou dividir esse valor por 1000. Então, dividindo por 1000, desloca 3 casas. Então, vai dar 50,4 litros. Ou poderia ser 50 litros e 400 ml. Poderia ser também. Aqui a vírgula vem aqui, como vai dividir por 1000, desloca 3 casas. Então, fica 50 litros e 400 ml, ou 50,4. Questão 16. A torneira de casa esse mês desperdiçou... A 16. A capacidade em litros de um recipiente que tem a forma de um cubo com 2 metros de aresta. Então, qual é a capacidade em litros? Então, ele tem 2 metros de aresta. Então, vamos ver um exemplo com 3 metros de aresta. O volume é a aresta ao cubo. Então, o volume vai ser 3. Nós vamos multiplicar o 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 metros cúbicos. Como eu quero saber quantos litros, só é multiplicar por 1000. Então, vai dar 27.000 litros. Então, o volume dessa caixa cúbica de 3 metros cúbicos é 27 metros cúbicos. Transformando em litro, vai dar 27.000 litros. E a questão 17, a última. Um paralelepípedo reto retangular de dimensões 15 de comprimento, 8 de largura e 20 de altura. Qual o seu volume em metros cúbicos?
Então aqui nós temos em centímetros, certo? Então nós vamos transformar para metro. Aqui eu tenho 18 centímetros, transformando para metro dividido por 100 vai dar 0,18. 8 centímetros dividido por 100 desloca duas casas, 0,08. E 15 centímetros dividindo por 100, 0,015. Para saber o volume, você vai multiplicar as três medidas que são diferentes: comprimento, largura e altura, né? De um bloco retangular. Aqui eu posso fazer 0,18 vezes 0,08 vezes 0,15. Na calculadora, a vírgula é aquele pontinho, certo? Então, nós temos 0,18 vezes 0,08 vezes 0,15. Nós vamos ter esse total aqui. Aqui. 0,00216 metros cúbicos. Então tá em centímetro, tem que converter para metro para depois dar o volume, que o volume está pedindo em metros cúbicos, certo? Então vocês vão resolver, aí coloca o resultado, coloca o seu nome, o título do assunto e coloca as respostas das questões, certo? Se quiser fazer os cálculos, faz, mas aí coloca a resposta final bem legível, caneta azul ou preto, para ficar bem destacado, para ficar fácil de ver a correção. Bom dia.